Lancet fez. O Lancet, quando juntou 90 e tantos mil pacientes, viu que a cloroquina se mostrava de eficácia nenhuma. Então, ela jogou a última pá no caixão da cloroquina. E hoje, a França proibiu qualquer uso de cloroquina. O presidente da França hoje fez uma determinação que a cloroquina não mais pode ser usada nem em estudo na França. Então, a cloroquina saiu. Ponto. Olá, amigos. Bem-vindos ao canal Leila Richas Mais. Hoje nós vamos conversar com o médico clínico e geriatra, Dr. César Prinzak. Ele tem trabalhado no atendimento a pacientes ambulatoriais e hospitalizados com Covid-19 desde os primeiros casos em março. Dr. César é formado pela UFRJ, ele tem residência clínica em Nova York e cursos de educação médica continuada em Harvard, nos Estados Unidos. Olá, doutor César, será que ele já está aí? Já estou aqui, pode falar, tudo bem? Ótimo, tudo bem. Obrigada por aceitar nosso convite. Vamos lá, então. Doutor César, o Rio de Janeiro, onde nós estamos, bate todos os dias seus próprios recordes em números de óbitos e de infectados pela Covid-19. As últimas pesquisas apontam para o direcionamento da pandemia para a Zona Norte, para as comunidades e para as periferias fluminenses. Lugares de adensamento populacional alto, Não bastasse isso, nós temos hoje um governador do estado sob suspeita de superfaturamento e fraude em compras de equipamentos dos médicos para justamente a epidemia da Covid-19 e para a construção de hospitais de campanha. Dos 7 hospitais prometidos, só um do Maracanã está funcionando. Isso é, doutor César, a crônica de uma tragédia anunciada? O que o governo tentou fazer inicialmente, que foi simplesmente fazer o isolamento social, não bastava para poder conseguir achatar a curva, como já se deu como provado. A gente conseguiu achatar a curva, de uma certa maneira, na Zona Sul e Barra, onde tem parte do crédito da iniciativa privada, mas onde você depende do governo restritamente, como periferias, áreas mais pobres, bolsões de pobreza, você não vê isso acontecer porque o governo simplesmente não fez teste. E ele teve a oportunidade de fazer teste, de comprar testes, preparar para fazer teste. Ele simplesmente ficava ditando o isolamento e a gente não sabe por que motivos inventou de construir esses hospitais de campanha com um número de leitos que não necessariamente vai conseguir suprir a necessidade num momento de colapso. Então, o hospital de campanha, se a gente tivesse 10 mil leitos e fosse precisar de 11, seria louvável o governador construir mais 1.000 para a gente ficar com 11 mil. Mas a gente não tem nem cálculo de quantos casos a gente precisa. Só para dar um exemplo, em Nova York, quando eles calcularam, no pior cenário, precisar de até 100 mil leitos, eles já partiram de 50 e em 15 dias o governador conseguiu acumular 80 mil leitos em Nova York. E aí eles começaram a fazer teste em massa, conseguiram separar os pacientes que estavam doentes dos não doentes, os que estavam doentes foram isolados para provavelmente nem passarem para os familiares ou outras pessoas de trabalho, e aí eles conseguiram achatar e as pessoas contribuíram ficando em casa. Resumo da obra. Em Nova York, eles saindo de 50 mil leitos já hospitalares, no ápice da curva, eles gastaram 19 mil leitos. Eles tinham 10 mil respiradores e só precisaram de 4 mil. A gente aqui não tem ideia de nada. Eles ficam inventando, vamos comprar isso, aquilo, mas nunca foram transparentes para dizer a gente está partindo para a briga com 50 soldados, mas para vencer precisa de 100. Isso nunca foi dito. E o que está acontecendo agora é que simplesmente o povo, exausto de fazer isolamento, está começando a ver que a infecção está chegando no bolsão de pobreza, porque quem fala que nós estamos brigando contra o coronavírus é uma hipocrisia. A classe média está num barco, com tudo confortável, o povo está num bote inflável sem remo. Então, esse bote inflável do povo, qualquer hora vai bater numa pedra, vai estourar, e aí eles vão estar completamente desprovidos de qualquer assistência médica. Por quê? Basta, nas áreas de pobreza, onde tem 3 milhões de pessoas vivendo, basta que desses 3 milhões, 1% tenha doença, que já seriam 30 mil, e se desses 30 mil,
metade ou 30% precisar de atendimento médico, já são 10 mil pessoas. Então, se eles ficarem doentes, se atingir a área de pobreza e não for feito algo muito rápido, o colapso não vai ser um colapso de você dizer, estou precisando de 300 leitos, 400. Não, vai ser uma coisa de você ter uma necessidade de 3, 4, 5 mil leitos e você não vai ter mesmo. Você vai ver as pessoas na recepção dos hospitais. Vai ser uma coisa muito pior do que a Itália. Porque a Itália, apesar de densidade demográfica, tem uma população menor. E a Itália conseguiu pegar, que tem uma grande classe média, conseguiu fazer as pessoas entenderem a mensagem de fique em casa. Aqui você não tem como passar essa mensagem em áreas que as pessoas têm um discernimento muito baixo. Então, era parte do governo fazer uma campanha proativa, o governo tinha que ter partido agressivamente, fazer testagem em áreas de pobreza, para começar já separar e dizer assim, olha, você está doente. Quando a pessoa sabe que está doente, é mais fácil você convencê-la a se isolar do que simplesmente quando ela vai no posto de saúde com febre, você dá um atestado de 14 dias. E aí, quando ele fica bom, ele já está circulando na comunidade. Pô, e ainda por cima, o prefeito da cidade libera a realização de cultos religiosos. Sem essa testagem. Isso só piora a situação. Só piora, porque se a gente for pensar em culto, um dos primeiros eventos na Coreia, que foram lugares de maior sucesso de controle da epidemia, um dos primeiros casos que ficou marcado na Coreia foi uma pessoa que foi numa igreja num sábado, tinham mais de 1.000 pessoas lá dentro, essa pessoa estava doente, quando souberam que ela estava doente, que a tríade, os pilares de você conseguir dominar essa infecção é testagem, rastreio e isolamento. E que nos países sérios eles conseguem fazer. Aqui eles só fizeram isolamento, não testaram, fizeram rastreio. Na Coreia, esse cara que foi a um templo onde tinham 1.000 pessoas, assim que souberam que ele estava doente, voltaram ao templo, que foi um lugar de aglomeração fechado, onde ele poderia ter contaminado as pessoas, pegaram os 1.000 contatos, testaram as 1.000 pessoas e, dentre esses que estavam doentes, já foram colocados no que eles chamam como se fossem hotéis do governo, que são lugares, alojamento para isolar dos familiares e isolar aquelas pessoas para não contagiarem, e o resto, que não estava positivo, ainda foram rastreados por um período em quarentena em seu domicílio. Quer dizer, se você faz isso o tempo todo, qualquer pequeno foco de incêndio, você vai e apaga. Se você deixar a floresta toda pegar fogo, não tem bombeiro que consiga apagar. Né? E é o que vai acontecer aqui. Os focos estão começando a crescer e eles ficam com o mesmo discurso, tem que fazer isolamento, quarentena. Nenhum lugar do mundo enfrentou uma quarentena como o Brasil. Mesmo na China comunista, onde fecharam tudo por 2 meses, aqui a gente já venceu os chineses, já estão partindo quase para o 3º mês. E a China, pelo menos comunista, tem um suporte muito maior para a comunidade do que aqui. A assistência pública médica lá é muito superior daqui e, com certeza, o governo tem estrutura para poder, pelo menos, fornecer alimento para todo mundo. Você não viu na China histórias de que as pessoas começaram a passar fome. E a luz no fim do túnel, então, está distante, né? Esse túnel está longo. A gente é capaz de ficar até quando, mais ou menos, em quarentena? Olha só, a questão não vai ser a quarentena, a questão vai ser que, felizmente, como nós vivemos num lugar que é quente e que a gente tem a capacidade de fazer atividades ao ar livre, eu acho que daqui a pouco a gente vai conseguir liberar um pouco mais as populações para fazerem atividades que não estejam tão aglomeradas. E outra coisa é que já se mostrou um caso de sucesso, inclusive aqui na Zona Sul, o que achatou a curva aqui foi também o uso de máscaras maciço. Quando começar a população toda a usar máscara, como fizeram em Hong Kong é um exemplo bom, porque Hong Kong, assim que começou a epidemia na China, Hong Kong fechou as fronteiras com a China, começou a fazer testagem, começou a rastrear os casos e máscara. Hong Kong teve 1.000 casos e só morreram 4 pessoas. 4. Parece mentira, mas foram 1.000 casos e morreram 4 pessoas. Num país de 8 milhões, está bem. Então, vamos botar Hong Kong de 8 milhões, vamos multiplicar por 25 para ser o equivalente ao Brasil. 25 vezes 4 dá 100. Se Hong Kong fosse o tamanho do Brasil, teriam morrido 100 pessoas no país inteiro. Mas eles, a partir do primeiro momento, começaram a botar máscara. A máscara, que é um ato altruísta, faz com que eu tenha consciência de que eu não quero passar para os outros. Eu boto máscara. E assim por diante. Se todos têm essa consciência do coletivo, ninguém passa. Inclusive, não então, passa seria muito bom mais campanhas, né? Campanhas instruindo o uso da máscara, o uso correto da máscara. É isso? Distribuição de máscara. Um leito hospitalar que eles gastam aí nessa roubalheira toda, que cada dia de uma UTI deve custar R$10.000, com R$10.000 a gente poderia distribuir 10.000 máscaras. E 10.000 máscaras, você está evitando, talvez, 10.000 casos. E você, com um leito que custa R$10.000,
o leito, por mais caro que seja, daqui a pouco aqueles leitos são insuficientes. Então, você trabalhar com leitos é a coisa errada, é trabalhar com o efeito, com a consequência. Se ele distribui máscara em qualquer lugar, na entrada do metrô, na entrada do ônibus, distribui a máscara, não fica transferindo para a iniciativa privada, a loja tem que dar máscara, o salão tem que dar máscara. Não, o governo tem que dar máscara, já que a gente paga pela assistência única de saúde. Então, se o governo desse máscara o tempo todo, a gente ia achatar a curva. Agora, tem uma coisa que não dá para remediar, que são os casos assintomáticos, que são muitos, talvez mais da metade dos que talvez no Brasil já tenham mais de 500 mil sintomáticos circulando, e os assintomáticos, que não foram testados, ficam circulando. Aí a importância de testar, né? Testar em massas para você conseguir selecionar. Eu falei desde o começo. Testar para você selecionar. Testar. Porque o assintomático é o que eu chamo o cavalo de Troia. Ele está bem intencionado, ele vai levar comida na casa de um, vai na casa de outro, e aí ele chega e passa para as pessoas mais grupo de risco. Então, a testagem, inclusive nos grupos que não têm sintomas, para começar a gente a separar quem tem alguma doença, para separar eles do resto da sociedade. Além da máscara. Aí a gente vai conseguir controlar. Agora, a vacina, daqui a um ano e meio, espera-se que quando ela chegar, a gente vai poder voltar a ter uma atividade social ampla e restrita. Sem Agora vamos conversar assim, uma coisa mais amena do nosso dia a dia. Por exemplo, fazer exercícios ao ar livre. É proibitivo ou já dá ao ar livre? A gente pode ir com máscara ou sem máscara? Como é? É difícil dar esse conselho. É difícil dar esse tipo de conselho quando a gente tem uma comunidade que não sabe respeitar limites. A gente vive na sociedade que não tem limites, né? É difícil, a gente tem dificuldade em impor limites, as pessoas andam no acostamento, as pessoas estacionam na fila dupla, as pessoas acham que sempre para eles tem um jeitinho, eu posso isso, eu posso fazer aquilo. Então, nos países desenvolvidos, desde o começo, mesmo tendo lockdown em Londres, Paris, Nova York, as pessoas faziam atividades físicas ao ar livre, mantendo o distanciamento social, ou seja, sempre a 2 metros dos outros, se vai estar a menos de 2 metros, que use a máscara. Mas tem uma coisa muito importante, o próprio Centro de Controle de Doenças americano e a OMS está revelando, é que cada vez mais a transmissão por contato em superfície é menor, o crédito é menor. Então, na verdade, com máscara, a necessidade de luva acaba, a necessidade de ficar limpando alimento estericamente não faz sentido. O número de contágio por superfície nem tem essa conta, nem se pode contar para saber, não tem nem essa estatística. Então, quer dizer, eu não trago vírus para casa no sapato. Não, de maneira alguma, impossível. Só se você tirar o sapato e esfregasse o sapato na sua boca, né? Então, entendeu? Isso é uma besteira. Não tem. É ler jornal. Bom, então já sei que não vou trazer o vírus para casa no sapato. Já sei que eu não preciso ficar lavando ovo por ovo, né? Quando vem do supermercado. Agora, ler jornal. A gente pode ler o jornal tranquilamente? Olha só, que nem eu estava falando. O jornal ele é impresso numa máquina, então a chance de contaminar é mínima. E a pessoa que entrega em bolos. Eu acho muito, inclusive, todo mundo está entregando de máscara. E tem uma história, mesmo que ele caia em alguma superfície, o vírus, no que vai passando as horas, aquela quantidade de vírus viável cada vez é menor, até o ponto que chega uma quantidade de vírus que não é contaminável. Então, o contágio em superfície, eu sei que as pessoas têm esse medo, eu sei que ele existe, mas ele é muito pequeno. É uma doença respiratória. Vou fazer uma analogia aqui que é até horrorosa, que eu estava vendo um cientista americano falando, que é a história do pum. Se você está no elevador com alguém, todo mundo cheira, é porque está todo mundo de risco de pegar. Se você está numa sala de aula, as pessoas que estão próximas, quem sente o cheiro está perto de pegar. Você está num lugar ao ar livre, sentado num banco, na lagoa, com pessoas perto, ninguém cheira de ninguém. É isso. O vírus ele é transmitido face to face, principalmente quando você espirra, tosse ou fala. Então, se alguém tosse na tua cara, que sai aquelas gotículas com velocidade, você vai, respira aquela gotícula, contamina. A pessoa está falando, fala cuspindo ou não, contamina. A pessoa espirra em você, contamina. A pessoa está respirando perto de você. Por uns 2 minutos, eu expiro, você inspira, aí tem a chance de pegar. Em lugar de ar livre, com vento, com circulação, as chances são muito menores. Na própria China, de mais de 700 estudos para isolar caso por caso, para poder rastrear, para ver quem foi que começou a contaminação em áreas,
de 700 estudos, eles encontraram um estudo de contágio ao ar livre. Foi um cara que ficou conversando por 5 minutos com outra pessoa, uma semana depois não viu sintomas. Então, é muito pequeno ao ar livre. Agora, não dá para eu ficar falando, porque senão as pessoas vão entender. O brasileiro, você dá o dedo, ele quer até o braço. Você está entendendo? É difícil eu ensinar, tipo assim, olha, vamos fazer a coisa com parcimônia, sempre máscara, se você está caminhando, não fica parando para conversar com ninguém, não conversa com ninguém a menos de 2 metros. A realidade é essa. Máscara, distanciamento das pessoas, né? Não é isolamento social, mas um distanciamento. E não frequentar lugares com muita gente, lugares fechados. Isso, a opção é sempre pelo aberto. Se você está caminhando na lagoa, ali, longe das pessoas, a chance é muito, muito pequena. Muito. Porque se você tiver de máscara, então, a tua chance é perto do zero, porque é muito difícil que alguém vá tossir alguma coisa e que você vá conseguir respirar com aquele vento, com aquela dispersão das partículas. A verdade é essa. Num lugar aberto com vento, as coisas estão dispersas. E olha só, eu vou falar uma verdade. O vírus que passa de uma pessoa para 10 é sarampo. O vírus do corona, os cálculos de transmissão é 1 para 2. Tanto que quando você vê que a gente consegue achatar a curva, como nos lugares que os cálculos e os modelos são bem feitos, em Nova York, a transmissão, quando achatou e foi considerado sucesso, foi quando uma pessoa passava para 9. Entendeu? Para 0,9, ou seja, 10 passavam para 9, o 9 passava para 8, 8 para 7, assim sucessivamente. Na Inglaterra, que teve um controle bom também, 10 estavam passando para 8. Aqui a gente não tem ideia. Aqui não tem o R, não tem o esboço da curva. A gente não sabe nada porque, eu não sei, não tem transparência em teste, não tem transparência em o que é óbito. E é triste, porque os políticos são as pessoas que a gente nunca confiou a vida inteira. E como é que agora a gente vai entregar a nossa vida para os políticos? Então, vamos falar de cloroquina. O estudo realizado pela revista The Lancet, que saiu semana passada, parece definitivo. Não se deve usar cloroquina nem hidroxicloroquina no tratamento de infectados com Covid-19, nem grave, nem em casos leves. O que é, César, que as pessoas que estão insistindo na cloroquina não entenderam? Bem, a melhor jogada de marketing desde a época que se criou a vitamina C para a gripe, né? Em ambos os casos, eles estão se beneficiando do efeito placebo. Quando as pessoas começaram a tomar vitamina C para a gripe e acham que melhoram, elas iam melhorar mesmo se elas botassem a fitinha de Senhor Bonfim no braço, né? Então, da mesma maneira, eles, sabendo que mais de 85% das pessoas vão ficar boas tomando simples um antitérmico, ou uma Novalgina, ou um Tilenol, se você dá a cloroquina, ela não vai fazer diferença nenhuma. Só que quem está motivando a dar cloroquina vai levar o crédito. Então, na história, como nós todos aqui queremos ser salvadores da pátria, o primeiro a levantar a bandeira da cloroquina vai ser o salvador da pátria. Já virou o remédio do seu Jair, como nos Estados Unidos é a droga do Trump. Então, só que a droga usada em ampla escala e em pessoas que já têm um problema cardíaco, você pode acabar não sendo um placebo e sim uma droga que tem efeitos colaterais. A vitamina C não traz efeitos colaterais, mas a cloroquina pode vir a ter esses efeitos. Agora, por que eles pensaram inicialmente em usar a cloroquina? Porque in vitro, tipo numa placa do laboratório, ela atua. Mas ela atua para zika, para dengue. Por que ninguém veio dizer vamos tratar as grávidas, coitadas, com zika, com cloroquina para poder ver se elas não têm bebê com microcefalia? Não surgiu o salvador da pátria. E nesse mesmo argumento da cloroquina, para quem acompanha o que acontece nos Estados Unidos, o Trump, que foi o ridículo que começou ele mesmo a tomar cloroquina, o Trump um dia falou, detergente mata o vírus. Então, por que as pessoas não tomam detergente? Tiveram pessoas que começaram a buscar na literatura como é que pode se usar ou não detergente. Olha só o comentário. Porque o detergente numa superfície não mata o vírus? É o mesmo argumento da cloroquina. Numa placa de laboratório, ele mata o vírus. Isso não quer dizer necessariamente que você tomando cloroquina, que ela vai se distribuir nas suas células, entrar na célula e matar o vírus. Então, os primeiros estudos mostraram resultados duvidosos, e aí na França começou a se motivar a fazer o uso, porque tem um médico lá que é o campeão da controvérsia, que começou a estimular o uso da cloroquina. Ele nem é médico, ele é microbiologista. Só que depois, no tempo, quando foram analisar os estudos dele, foram ver que ele excluía as pessoas que morriam, excluía quem ia para o CTI, ele só publicava os resultados. Só que medicina não se faz um único estudo. As pessoas analisam meta-análise, junta 1, 2, 3, 4, 5. Foi o que o Lancet fez. O Lancet, quando juntou 90 e tantos mil pacientes
viu que a cloroquina se mostrava de eficácia nenhuma. Então, ela jogou a última pá no caixão da cloroquina. E hoje, a França proibiu qualquer uso de cloroquina. O presidente da França hoje fez uma determinação que a cloroquina não mais pode ser usada nem em estudo na França. Então, a cloroquina saiu. Ponto. Mas, além da cloroquina, tem outras drogas que estão se usando aqui, como ivermectina, anita, que vai no mesmo princípio. In vitro teve uma ação, mas não tem estudo nenhum em humanos. E aí, pessoas que não são médicas, outros salvadores da pátria, estão fazendo as pessoas ficarem tomando antifúngico, antiparasitário, remédio para sarna. E, quer dizer, é lamentável quando as pessoas não esperam estudos, porque em medicina tem uma coisa sábia que diz: não seja o primeiro nem o último a usar o remédio, seja o do meio. Então, quando um cara falou cloroquina, eu fiz um estudo com 6 pessoas, calma aí que a gente não vai prescrever para 5 bilhões de pessoas. Se quando fez com 90 mil com Lancet tivesse dado que funciona, aí estaria na hora de você dar para os 5 bilhões de habitantes, entendeu? O estudo negativo abortou a cloroquina. Tá. Agora tem uma outra coisa, que é o que a Covid-19 provoca no organismo. E aí já está infectado com a Covid, que é uma tempestade inflamatória, como dizem os médicos. Uma tempestade inflamatória. Isso existe. Isso existe agora, nos casos mais graves. Mas há um cuidado que, por exemplo, a população geriátrica possa tomar para evitar um dano muito grande, como anticoagulante contra trombose, por exemplo, alguma coisa assim que evite probióticos para proteger o sistema intestinal, sei lá, potássio. Não tem nada. Não, a gente está falando de casos quando tem essa tempestade de citoquinas, que você tem uma tempestade inflamatória, a gente está falando de consequências sistêmicas do vírus. O vírus ataca o pulmão, só que às vezes junto com o pulmão, 40% das vezes ataca o rim. Esse estamos falando daqueles 5% dentre os 100 que vão precisar de leito de CTI. Então, lembra-se que 85% vão ficar ótimos, uns 10% talvez vão precisar ir para o hospital e 5% podem precisar de CTI. Tá? Esses 5% que vão para o CTI, se eles tiverem essa tempestade inflamatória, eles vão evoluir com insuficiência renal, diálise, insuficiência respiratória, respirador. E no momento que eles começam a desenvolver problemas vasculares, eles vão precisar usar o anticoagulante. Então, o anticoagulante, nesse caso, é tratar uma complicação hematológica, do mesmo jeito que a gente trata a complicação do rim com diálise, e assim sucessivamente. As pessoas têm complicações, às vezes, neurológicas, crise convulsiva. Então, a gente ainda não tem um mecanismo para poder abortar a tempestade de citoquinas inflamatória. Ela é completamente imprevisível. Tem pessoas de 30 anos que vão ter, de 40, de 50. Quando a gente fala do grupo de risco, que é tipo uma pessoa com mais de 80 anos, ele tem 26 vezes mais risco de ter uma fatalidade do que uma pessoa com 50. Tá, ponto. Ok. Agora, você vê gente mais jovens tendo também por causa dessa tempestade inflamatória. Os mais velhos, o que acontece é que, às vezes, eles já têm um rim numa condição ruim, às vezes já têm um coração numa condição ruim, já têm outras doenças, que uma vez que eles estão dentro de um CTI, eles não resistem nem ao suporte básico de vida. Então, a pessoa está internada e aí, às vezes, vai ter um infarto, então entra numa insuficiência renal, às vezes nem foi aquela tempestade toda, foi simplesmente ele já não tinha condições de enfrentar o desafio de passar 15 dias no CTI. Então, essas deficiências, então, correspondem às comorbidades, por exemplo. Exatamente. No paciente jovem. O paciente jovem, geral, não tem comorbidade, mas eu vejo pessoas jovens que, às vezes, têm uma reação inflamatória exacerbante, com 25 anos pode parar no respirador. Mas, estatisticamente, as chances são muito pequenas. Entendeu? Então, a gente ainda não sabe o que pode ser feito precocemente para reverter isso. Inclusive, a virose, que pode levar 10 a 15 dias, depois do 5º, 6º dia, que ela inflama. Então, às vezes, a pessoa está bem 5 dias, 6, está na impressão que vai ficar boa, e aí no 7º desenvolve falta de ar e começa a ter aquela falta de ar progressiva até o momento que ela tem que correr para o hospital, porque aí ela já não consegue mais oxigenar o sangue de forma voluntária. Ela vai precisar de um suporte ventilatório, que é um respirador. Com mais idade, às vezes você tem até menos reserva muscular para suportar a briga nessa situação, entendeu?
Certo. Agora, a vacina contra a influenza não ajuda a proteger o organismo, principalmente das pessoas mais velhas? Olha só, agora já se chegaram à conclusão, pelos estudos que fizeram em Hong Kong, por acaso, que quando eles fizeram agora o uso de máscaras maciço em Hong Kong, os números de gripe zeraram. Então, agora, vacinar é ótimo, mas se tiver todo mundo socializando aí de máscara, a gripe não vai passar, porque a gripe passa que nem o coronavírus. Inclusive, em alguns casos, quando as pessoas chegam no hospital para iniciar o tratamento, em alguns centros se preconiza dar o remédio da gripe, que é o Tamiflu, que é um antiviral, tá? Para tratar o vírus da gripe, até que você faça o teste de secreção e veja que não é influenza. Aí você afastou a influenza, para ali o Tamiflu e fica ainda na observação se é do corona, enquanto não tem o resultado do corona também. Então, vacinar é importante porque a gripe também mata, como ela mata nos Estados Unidos, 50 mil pessoas por ano a cada inverno. Eu não sei a estatística brasileira, porque a gente não tem essa estatística, mas ela é de alta letalidade. Então, digamos que 40 milhões de americanos tenham gripe durante o inverno inteiro, desses 40 milhões, 40 mil vão ao óbito. Então, a gripe é importante, vacinar é importante. Mas tem uma coisa interessante na vacina. Quanto mais velho você é, menos anticorpo você faz. Então, a gente sempre fala, tem que vacinar os mais velhos, tem que vacinar os mais velhos, mas a política certa, como é feita nos Estados Unidos, ela se baseia na vacinação universal. Porque quem vai proteger os mais velhos, o grupo de risco, são os mais jovens. Se você vacina uma jovem, ele faz um isolamento, que nem a imunidade de grupo que a gente quer fazer com corona, a imunidade de grupo da gripe é que protege de você passar a gripe para o idoso. Por que todos os trabalhadores de saúde, de lar de idosos, têm que ser vacinados? Para eles não passarem gripe para o mais suscetível. Então, tá bom, vamos vacinar o idoso, sendo que a gente tem que saber que eles criam pouco anticorpo. Os jovens, quando eles são vacinados de maneira maciça, eles bloqueiam o vírus de ter acesso ao idoso. Então, aqui, a vacinação para a gripe, se a gente quisesse ter resultados verdadeiros, tinha que vacinar todo mundo da gripe. Da mesma maneira que, se a gente quer a imunidade de grupo para coronavírus, a gente tem que esperar a doença acometer a grande parcela dos jovens para poder eles não passarem para o restante da população. E aí, César, na melhor das hipóteses, nós teremos vacina contra a Covid-19 quando? Nós quem? O primeiro mundo, o segundo mundo, o terceiro mundo? Sim, vai sair no mundo, vai sair no mundo. Dá para sair? Uma coisa é sair que nem quando sai um filme, que você consegue distribuir um filme por Netflix para o mundo inteiro assistir. Outra coisa é você produzir vacinas individualmente numa quantidade, bilhões de vacinas. Nós vamos precisar de bilhões de vacinas. Imagina, se saírem 100 milhões, o Trump vai dizer são minhas. Se saírem 200 milhões, o Trump vai dizer são minhas. Quando saírem 300 milhões, o Trump vai dizer são minhas. Aí, o que sobrar, o Trump vai liberar. Então, são 300 milhões para os Estados Unidos, 300 milhões para a Europa, são 600 milhões de vacinas. Aí eu acho que vai ser aquela briga, que nem pelo respirador. Eu quero respirador, aí eu vou lá e pago e levo. Porque ninguém tem a logística para, de uma hora para outra, produzir bilhões de vacina. Ninguém nunca passou por isso antes. Da mesma maneira que a gente teve falta de respirador, falta de EPI, imagine para vacina, que é muito mais difícil fabricar do que fabricar máscara e luva, né? Então, estamos falando de uma coisa que é de engenharia, tem uma complexidade. Então, mesmo que saia daqui a um ano, eu não sei quando ela vai chegar no bolsão de pobreza. Eu não sei quem vai ser magnânimo que vai dizer, não, vamos mandar para a América do Sul antes de aplicar nos americanos. Eu não acredito que vai ter isso. Vai ter aquela American First. Então, vem primeiro o meu, depois é o que eu vou distribuir pelo mundo. Então, eu acho que vai sair talvez em um ano, mas eu não sei se vai chegar aqui em um ano. A gente não, as pessoas já sabem que a vacina para o coronavírus não é fácil, já se tentou em outras ocasiões fazer, não conseguiram, é uma vacina difícil e existe a possibilidade que o vírus, nesse período de um ano, ele possa sofrer uma mutação e aí talvez a gente está com a vacina do coronavírus 19 e está circulando o coronavírus 20 ano que vem. E aí ele já tem uma diferença, entendeu? Nós estamos tratando do Covid-19. Eu não sei se a vacina que vai sair no final agora do 20 vai ser para o vírus que pode ter sofrido uma mutação no final do 20 para 21, entendeu? Eu tenho que trabalhar com todas as hipóteses, tá? Vai ser uma vacina? Espero. Espero que o vírus também não sofra mutações, mas não dá para botar todas as fichas na vacina, que nem Bolsa de Valores, que assim que falou que estavam produzindo uma vacina, as ações da empresa subiram 50%. Não é assim, não é especulação. A gente tem que pensar de maneira
séria, né? Não é uma coisa, é uma esperança, mas eu acho que enquanto não tiver vacina, se a gente conseguir usar a máscara de maneira efetiva, a gente vai criar um bloqueio e a curva vai ficar achatada, tendo coronavírus vai continuar tendo por aí, vão ter os casos que nem tem de gripe. E aí, de vez em quando, você vai ter uma pessoa com coronavírus que vai com CTI, tem uma insuficiência respiratória, e aí a gente já aprendeu a como lidar com isso, a como fazer todo o tratamento sem se contaminar, né? E de uma certa forma, profissionais de saúde, uma grande parte já pegou a doença, né? Que é muito comum. Eu frequento muito CTIs, quando eu fico perguntando, a maior parte dos médicos já tiveram, dos enfermeiros já tiveram. Hoje eu estava conversando com os garçons do restaurante de um hospital grande no Rio. O garçom falou, a gente pegou tudo aqui em abril. Eu não sei se a gente pegou em casa, no hospital, mas só para você ver, todo mundo ligado à área de saúde, muita gente já teve. E como está o ambiente emocional e psicológico nos hospitais? Falou até dos garçons do hospital e de todos os profissionais de saúde. Como é que está o moral da tropa aqui de frente? Eu acho que existem dois mundos, né? Existe o mundo que trabalha na medicina privada, onde existe medicação, equipamento, EPI, e onde as coisas são feitas de maneira estudada, onde, inclusive, os hospitais estão diminuindo o número de leitos para a Covid, porque eles estão tendo uma diminuição de casos, estão dando altas e já estão internando menos. Então, os hospitais estão criando os espaços Covid-free para voltar a operar o quadril de alguém, operar a coluna de alguém, operar uma hérnia de alguém, operar a cirurgia de obesidade. Quer dizer, as pessoas têm que voltar a operar, tratar o câncer, que não deixou de acometer as pessoas nesse período. Então, isso existe. Na parte pública, como a curva, a gente não tem ideia de que curva é essa, qual é a angulação na área pública, eles ainda não voltaram a fazer nada na esfera eletiva e ainda continuam com os leitos todos ocupados, mas que não é uma novidade. Os noticiários, desde o primeiro dia que entrou o Sérgio Cabral como governador, ele entrou nos hospitais e disse isso aqui é um genocídio, porque estava todo mundo em maca pelos corredores. Então, o cenário já é o mesmo há 10 anos. Superlotação, falta de leito suficiente, mas na rede pública, onde os investimentos não chegam, apesar da destinação de dinheiro, entre aspas, ser enorme, maciça, eu acho que tem muita gente trabalhando sem EPI. Eu acho que a morbidade em rede pública foi maior do que na privada, mais profissionais da rede pública falecendo em decorrência do vírus do que na privada, porque estavam trabalhando com material de proteção que não era o suficiente. Então, eu acho que a realidade na rede pública é de muita frustração e insatisfação com as pessoas que deveriam ser responsáveis por dar toda a logística para o tratamento. César Prinzak, obrigada pela entrevista. Estenda a nossa homenagem a todos os profissionais de saúde que estão nessa batalha junto com você, principalmente a você. Um grande abraço por esse trabalho. Nós estaremos sempre muito gratos com todos os profissionais de saúde que estão na frente, na lida diária, na batalha contra a Covid-19. Um grande abraço para você. Obrigada pela entrevista. Obrigado. Tchau, tchau. E para você que nos assistiu, muito obrigada pela audiência. Dê o seu like se gostou da entrevista, se inscreva no canal. E há uma novidade, Leila Riches Mais agora está em podcast. Procura lá todas as entrevistas para você se divertir, se informar, conhecer mais cultura, um pouco mais de tudo de bacana que a gente já mostrou aqui. Um grande abraço e até a semana que vem.